ficar de baixa estatura muitas vezes nos impede de ver Jesus. Nós vamos ser cobertos pela multidão. Então nós temos que ter sempre o nosso tempo para meditar na palavra de Deus, nosso tempo de comunhão com os irmãos, para meditarmos e buscarmos um alimento celestial, que é Cristo Jesus. Depois disso, irmãos, Lucas, ainda em Zaqueu, né, no verso 4, fala de posicionamento, né, atitude. O que Zaqueu fez? A multidão impedia, ele era pequeno. Ele correu adiante e subiu a um sicômoro, era as árvores que se plantavam nas ruas de Jerusalém. Isso me lembra muito aquele versículo, né? Esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, né? Correr a carreira que vos está sendo proposta em Cristo Jesus, né? Então, nós temos que correr a carreira, né? Nós temos que nos posicionar. O Senhor não te chamou para ser como os outros homens. Nós temos um chamado, uma vocação celestial em Cristo Jesus. E recebemos por isso o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E ele subiu. Então nós temos que olhar para Cristo Jesus e não para as coisas deste mundo, né? As coisas desse mundo tiram a nossa fé. E a palavra de Deus, né? Ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo, aumenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo Jesus. Então nós temos que olhar para cima, né? Ele subiu, né? Nós podemos ficar nessa estagnado, nesse raso, nesse plano, né? Nós temos que subir. E ali, quando ele tomou atitude, ele saiu da multidão, ele, por causa da sua baixa estatura, ele correu, ele subiu. O Senhor Jesus olha para ele. Ele chama a atenção de Jesus que passava ali. Era uma multidão, irmãos, imagina isso, né? Aquela mulher do fluxo de sangue tocou o Senhor, ele não sabia quem era, porque uma multidão comprimia Jesus. Mas um homem, Zaqueu, chamou a atenção de Jesus, né? Jesus falou assim: Zaqueu, desce depressa, né? Hoje eu vou ficar na sua casa. Zaqueu vem, desce. E outra atitude de Zaqueu que nos chama muita atenção, ele recebe com alegria. Ele recebe o Senhor com alegria, né? Então ele busca Jesus com alegria de coração. Não é algo, não é um trabalho, né? Não é uma obrigação. Ele está recebendo o Senhor como alegria, com alegria. E é isso que nós devemos fazer, né? Buscar ao Senhor com alegria de coração. Todos, olha só, a multidão estava lá, seguindo Jesus, apertando Jesus. Mas quando Jesus faz isso, o que a multidão faz? Ela murmura. E ela murmura dizendo o quê? Ué, mas esse aí, ele recebe pecadores, come com pecadores? Olha como que a multidão, ela não consegue entender Jesus. A multidão, ela sempre tem alguma coisa ética, moral, alguma coisa que vai impedir uma hora de ver o Senhor, né? Ela vai pegar assim, Jesus, coloca lá no quadro, né? Coloca lá uma moldura bem grossa para que Jesus não possa sair do quadro. Mas o Senhor está sempre dando um tchauzinho do lado de fora. O Senhor, ele não pode ser emoldurado. Ele sempre vai nos surpreender, né? Os discípulos sempre falavam: quem é esse? Quem é esse que até o vento obedece, que até a tempestade, o mar obedece? O Senhor sempre nos surpreende. Agora, se nós formos com a multidão, nós vamos murmurar. Ah, mas é assim, tem que acontecer desse jeito, mas Deus não é o nosso Deus e nós... Olha, irmãos, olha para o Senhor e olha o que ele tem feito, né? As maravilhas que o Senhor tem feito, né? E aí, então, Zaqueu, ele se levanta, olha, a multidão murmurando, e Zaqueu se levanta e tem mais uma atitude, né?
de arrependimento e conversão, porque os publicanos eram os cobradores de impostos, eles cobravam impostos para Roma e tiravam uma parte indevida para eles mesmos. Zaqueu era o maioral dos publicanos, provavelmente tinha roubado muito, mas ele se levanta e ele tem duas atitudes aqui agora, né? Uma de arrependimento, ou seja, de não fazer aquilo que fazia, mudar a atitude, conversão, né? Então ele tem arrependimento de ter feito aquilo que ele fazia. E ele tem uma conversão, porque ele está mudando a atitude dele, restituindo aquilo que ele roubou, dando aos pobres aquilo que ele tinha em excesso. E ali então, Senhor, no verso 9, e só no verso 9, Jesus já estava na casa de Zaqueu, né? No verso 9, Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. É muito interessante que há um texto, né, se os irmãos lerem Lucas, são mais os ensinamentos de Jesus, é Jesus falando. E aqui a gente vê o resultado dos seus ensinamentos. Nós vemos a atitude de Zaqueu, né? Então a ênfase aqui é a atitude de Zaqueu. Jesus fala pouco, né? Zaqueu, desce depressa, eu vou ficar na sua casa. E depois, hoje houve salvação. Ele sempre fica esperando a atitude, né? Zaqueu sobe, Zaqueu, vem que eu vou ficar na sua casa. Zaqueu se arrepende, Zaqueu se converte. Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. Então, para encerrarmos, irmãos, né? Que casa que o Senhor está falando? Jesus fala assim: hoje houve salvação nessa casa. Qual que é a casa? Será que era a casa de Zaqueu, a casa física de Zaqueu? Porque depois Jesus completa assim: porque eu não vim, né? Olha lá o final no verso 9, no verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem é que estava perdido? Era a casa de Zaqueu, que estava sem número na porta, que ninguém conseguia encontrar? Ele era o perdido. Zaqueu era o perdido. Que casa que o Senhor está falando? Zaqueu, né? Então, Hebreus, capítulo 3, se os irmãos quiserem ir lá, eu só vou... Podemos ir lá, né? Hebreus 3, lá no final, né, do Novo Testamento. O Espírito Santo, então, declara, né, essa grande verdade para nós. Hebreus 3 diz assim, olha, vou ler só o verso 5, vou ler a partir do verso 4, que é onde tem a palavra casa. Hebreus capítulo 3, amém, verso 1. Vou ler a partir do verso 1. Olha que lindo. Por isso, santos irmãos, olha aí, que participais da vocação celestial. Por isso que Jesus falou, hoje houve salvação nessa casa. Porque essa casa agora, com arrependimento e conversão, ela cumpre o propósito de Deus. E qual que é o propósito de Deus? Glorificar, ou ter o seu nome glorificado no nosso corpo. Quando Zaqueu fez isso, a gente estava respondendo a pergunta de 1 Coríntios 6. Acaso não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo? Né? Porque foi comprado por um alto preço. Por isso, glorifique a Deus no vosso corpo. Zaqueu, glorificando a Deus por ter sido arrependido, se convertido, o Senhor falou, hoje houve salvação nessa casa. O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma, né? O Senhor habitando em nós e nós agora glorificando o nome de Deus. E diz lá, aqueles que participam, no Hebreus 3, que participam da vocação celestial, considerai. Olha, não é a multidão, atentamente. Quem? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa alma. Então, todos aqueles 12 apóstolos apontam para o apóstolo. Todos aqueles sacerdotes apontam para o sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus. Jesus, homem,
né? Ele tem que ser homem, né, para interceder por nós. Ele sabe o que é padecer como homem. Ele sofreu como homem. E há um homem nos céus, por mérito, por ter sido aprovado por Deus, Jesus, homem, 100% homem, 100% Deus. Por isso ele pode nos salvar plenamente. Irmãos, ele continua, olha, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então Moisés foi constituído, né, como mordomo da casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então, quem estabeleceu a casa foi Jesus, né? Não é Jesus Cristo, não é Senhor Jesus, é Jesus, porque a ênfase aqui está no homem, né? Que foi aperfeiçoado pelo tanto que sofreu, né? Ele foi fazendo a vontade de Deus até cruz. Ele foi servo até a morte e morte de cruz. E aí no verso 4 diz: pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, essas que nós estamos falando, né? Moisés era fiel na casa de Deus como testemunho para que nós possamos compreender hoje o que é a casa de Deus. E diz lá, Cristo, verso 6, porém, como filho em sua casa, como filho em sua casa. Não imagina? Filho de Deus, onde ele, né, onde ele mora, onde ele escolhe para morar. Ele criou todo o universo, ele poderia habitar em todo lugar. Cristo, porém, na sua casa, a qual casa somos nós. A casa somos nós, se guardamos firmes até o fim, com ousadia e exultação a esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, né? Jesus chora, né? Jerusalém, olha, vocês vão ficar, a casa vai ficar deserta, porque vocês não ouviram, não souberam o tempo da vossa visitação. E Jesus, prosseguindo, lá em Lucas, né, 19, ele vai até o templo. Ele chega no jumentinho, é aclamado, vai até o templo, e lá no templo ele encontra pessoas querendo mercadejar a palavra de Deus, fazendo da casa de Deus casa de negócio, né? Colocando dinheiro, colocando lucro, pagando as pessoas para servirem a Deus. Jesus falou: de graça recebeste, de graça dais. E confia que o Senhor vai cuidar de vocês. Mercadejando a palavra. E ele fala assim: esta casa, a qual casa somos nós, será chamada casa de oração para todos os povos. Esse é o nosso chamado, irmãos. Sermos casa, habitação de Deus, para orarmos e intercedermos pelas outras vidas, para todos os povos. E aí ele coloca: vós, porém, transformais em covil de salteadores, né? Então, quando nós temos o mundo religioso, ali se escondem, então, ladrões. E às vezes a gente é enganado, né? Que isso não ocorra conosco. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, igual nós temos visto, né? Aquele versículo, enchei-vos do Espírito, é
igual a habite ricamente em vós a palavra de Deus. Então, que o Espírito Santo possa mesmo governar as nossas vidas. Ele já está em nós, já fez morada em nós, e o que ele deseja é que haja salvação nessa casa, que nós possamos glorificar o nome de Deus na nossa vida, no nosso viver. Amém, irmãos? Vamos fazer uma breve oração. Jesus maravilhoso, Pai querido, muito obrigado. Te agradecemos, Senhor. Sabemos que o Senhor tem um propósito, Senhor, na vida de cada um. Ó Deus, e que o Senhor venha cumprir, ó Deus, em nome de Jesus. Derrama sobre as nossas vidas o Teu Espírito Santo, que possamos ser como aquelas virgens, ó Deus, prudentes, que tinham porção dobrada de óleo, Senhor, para aguardar a vinda do Senhor. Assim eu clamo, Deus. A Tua palavra diz, pedis e dá-se-vos-á. Qual é o Pai que não dá boas coisas para os seus filhos? Quanto mais o meu Pai que está no céu nos vos dará o Espírito Santo. Senhor, nos concede que possamos ser cheios, cheios, cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus. E que como Zaqueu nós possamos glorificar o Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Amém, graças a Deus.